Olá, amigos do canal Agricultura A a Z. Você conhece a inspiradora história de um dos maiores empreendedores do agro no Brasil? Siga com o bate-papo com o Mário Carvalho, que criou e vendeu empresas do agro a grandes multinacionais. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar este vídeo com outros possíveis interessados, pois isso ajuda a gente. É um prazer enorme estar entrevistando ele, que é um dos maiores empreendedores do agro e CEO da Seedcore HO. Ele liderou a implementação da estratégia de lançamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. Em 2000, fundou a Sementes Goiás, empresa hoje reconhecida como referência na produção de sementes de soja no Brasil Central. Em 2009, participou da criação da Soitec, empresa de pesquisa em sociedade com fundo de investimento Axial Par. Em 2011, assumiu o controle acionário da empresa e a vendeu para a Bayer Crop Science. Nosso entrevistado de hoje é Mário Carvalho. Mário, muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre sua história, sua carreira no agro e sobre o setor. Boa noite, Aloísio. Eu é que agradeço a você, a Universidade Federal de Viçosa, pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. Fico extremamente lisonjeado por participar desse canal de entrevista pelos ilustres que já foram entrevistados aqui. Espero poder compartilhar um pouco da minha jornada e, quem sabe, estimular, incentivar novos empreendedores do nosso fantástico agro brasileiro. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Vamos começar, então, no início da sua vida. Conte-nos um pouco sobre sua origem. Quem foi o menino Mário? Menino Mário foi nascido e criado até os 17 anos numa cidade do interior de São Paulo, de nome Araçatuba, fica na parte noroeste da capital, muito próximo da divisa do Mato Grosso do Sul. Família de classe média, minha mãe professora, meu pai contador, 4 irmãos, um mais velho e 2 irmãs mais novas, todos continuam na cidade natal. Eu fui o único que deixei a cidade natal desde cedo, né? Tudo na minha vida aconteceu muito precocemente, né? Desde muito cedo estive envolvido com o agro. Minha família tinha um pequeno sítio de leiteria e desde pequeno eu era o fiel escudeiro do meu pai, né? Ainda com 6 anos, acordava todo dia às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, e eu era escalado lá, o abridor oficial de porteiras do meu pai, né? Nós iríamos buscar os leite e trazer até a Nestlé. E foi através dele que eu aprendi a admirar e aprendi a amar tudo que vem do campo, né? Infelizmente, perdi meu pai muito cedo, aos 16 anos. Já neste momento, a gente não tinha mais atividade leiteira, a gente havia adquirido uma propriedade no Mato Grosso do Sul, gado de corte, e com a perda precoce dele, eu tive que assumir as atividades da agropecuária no Mato Grosso, e o meu irmão mais velho assumia as atividades urbanas, né? Nós tínhamos um escritório de contabilidade. Então, isso é um pouco da minha infância aí até os 17 anos. E um pouquinho sobre os seus estudos, o seu curso de agronomia. Pode comentar um pouco? Com certeza. Bom, na minha família tinha uma máxima, né? Meu pai obrigava todos os homens da família a fazerem datilografia e contabilidade. Datilografia, para os mais novos hoje, eu nem sei se eles vão imaginar o que seja isso, né? Mas contabilidade, acho que sim. Então, cursei o que nós chamamos de colegial, né, juntamente com a contabilidade, e aos 17 anos tinha meu primeiro diploma de técnico em contabilidade, e aos 17 anos também, perdi meu pai entre 16 e 17 anos, eu ingressei na universidade e aos 21 anos me formava em engenharia agronômica. E durante muito tempo
entre a faculdade e a gestão da fazenda no Mato Grosso do Sul, tentava levar as duas coisas ao mesmo tempo, porque não havia quem tomasse conta das coisas no Mato Grosso, né? E ali também pude aplicar um pouco do aprendizado na prática, e até o momento que eu percebi que as coisas andavam um pouco sozinha e não precisava da minha presença full time lá, né? Então, sempre achei a gestão da fazenda, como era um gado de corte, algo meio entedioso, sempre fui meio inquieto, e com o tempo, Aloysio, eu fui entendendo que essa inquietude, na verdade, era um pouco do que eu gostaria, o desejo de empreender, né? Então, era uma coisa que me trazia uma inquietude, mas, ao mesmo tempo, eu achava, eu era muito jovem, achava que faltava capacidade, faltava experiência, e acho que a oportunidade seria buscar no mundo corporativo, né, um pouco mais de complexidade, de entendimento das coisas, me tornar um profissional mais completo, mais robusto, e aí, quem sabe, eu poderia arriscar um pouco do empreendedorismo que me sempre buscava, né, era o que eu gostaria, né? E nesse momento foi quando eu procurei buscar atividades corporativas em multinacionais. Sim, bem interessante. E durante o seu período de faculdade, ou mesmo no início da carreira corporativa, algum fato curioso que você queira relembrar? Algum fato talvez pitoresco? Eu acho que o fato pitoresco é mais no momento realmente da carreira corporativa, né? Na minha vida existiram dois momentos bastante distintos, né? O primeiro, em 1984, né, quando eu me formei em agronomia, engenheiro agrônomo, e fui buscar capacitação, experiência como colaborador de grandes multinacionais, né? Então passei por Merck, Maná, Monsanto, por último Bayer, e essa jornada ela acabou encerrando no ano de 2000, mas meu primeiro emprego na Merck, no setor veterinário, fiquei um pouco tempo na Merck, e logo, coisa de um ano e meio, fui convidado para seguir para a Maná, fui convidado pela Maná Fertilizantes, então fui trabalhar com fertilizantes, que era alguma coisa mais ligado à agronomia, então fui trabalhar na região de Marília, né? Uma região de muito café, muita cana-de-açúcar. E aqui aconteceu um fato pitoresco, Aloysio. Como eu cumpria meus objetivos, as minhas metas com muita velocidade, sempre tinha um tempo mais ocioso, né? E aí começa a aparecer de novo, vamos dizer assim, um bichinho do empreendedorismo, né? Começa a dar sinais, né? Então, lá em Marília havia inúmeros alunos que usavam jalecos brancos, né? Porque eles faziam faculdade de odontologia, fisioterapia, medicina, enfermagem, e eu achei que havia uma oportunidade ali, e aí é o interessante, né? Como agrônomo, resolvi abrir meu primeiro empreendimento, que era uma lavanderia chamada Bolha de Sabão. Eu achava que era de uma oportunidade para lavar os jalecos, acabei conhecendo muito filho de produtor, então foi uma coisa que começou ali o meu empreendedorismo, lá atrás ainda como funcionário da Maná. Mas depois de 2 anos aproximadamente da Maná, recebi uma proposta da Monsanto, aí já era um desafio maior, o tempo não era tão ocioso, e depois de 1 ano e meio como RTV da Monsanto, fui convidado para vir para a Matriz em São Paulo e assumir a função de gerente de marketing em São Paulo. E aí, nesse momento, eu tive que vender a lavanderia, né? E esse momento, para mim, foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Eu fiquei nessa empresa 14 anos, pude exercer diferentes funções, naveguei pelas áreas de marketing, financeira, comercial, produção, TI, passei pelos segmentos de químicos, sementes, biotecnologia, tive excelentes mentores, muitos deles hoje presidentes de grandes multinacionais, outros grandes empresários, à frente de fundos de investimento. E se não bastasse, eu tive uma sorte para mim de estar no momento certo, no lugar certo, né? A Monsanto passava no momento de mudança radical da empresa, né? Numa empresa de químicos, onde eu iniciei minhas atividades, e ela passava a ser uma empresa de sementes e biotecnologia, que foi onde eu terminei a minha atividade profissional
na Bayer. Então, eu comecei como químicos e depois me envolvi fortemente com sementes, com biotecnologia. Foi um momento muito rico, porque eu pude acompanhar diversas aquisições, como a Grossery Sementes, Decalbe Sementes, a Cargill Sementes, FT Sementes, e depois de todas essas aquisições de empresas de milho e soja, eu fui ser o diretor da divisão de soja, de semente de soja. Lá pude me envolver com biotecnologia, pude estar à frente da liderança da primeiro evento de biotecnologia transgênico no Brasil, que era a Soja Roundup Ready. Pude me envolver com a construção de leis, né? Não havia ainda uma legislação de sementes no Brasil, a parte da CTN-Bio estava sendo construída. Então, foi um momento muito rico, e um momento muito desafiador. Então, foi um momento único poder ter estado durante 14 anos nessa empresa que sofreu toda essa mudança, e eu pude estar presente, acompanhando cada passo de uma empresa que era uma empresa de químicos se transformar numa empresa de sementes e de biotecnologia. Então, esse foi um momento muito rico na minha carreira. Excelente. E eu imagino que isso teve um impacto que você carrega até os dias de hoje na formação do seu perfil profissional, da sua experiência. E agora eu fico curioso, que você criou empresas que foram compradas por multinacionais. Como que foi isso? Esse é um pouco da continuidade do que eu disse para você, que a minha carreira teve sempre dois grandes momentos, né? Primeiro momento foi o momento que eu me dediquei muito às multinacionais, como executivo e colaborador, né? E o segundo momento foi depois de 16 anos que eu começo esse movimento de ser um empreendedor, né? Eu estava muito decidido, eu tinha certeza do que eu queria e não havia mais tempo a perder, né? Então, depois de 16 anos de multinacionais, em 2000 eu peço para deixar a Monsanto, após ter lançado a tecnologia. Então, acho que eu cumpri o meu papel dentro da Monsanto e foi a hora de eu pedir a carta de alforria para a Monsanto. Falei, olha, eu acho que a minha contribuição já dei pela empresa, agora eu quero seguir novos ares, eu quero empreender, quero construir. E foi em 2000 que eu saio e construo o meu primeiro projeto, que é a Sementes Goiás, né, no município de Rio Verde, que era uma empresa de multiplicação, produção e multiplicação e comercialização de sementes de soja, com a ajuda de três grandes executivos, que eram o Rafael Losovei, o Antônio Pimenta e o Everaldo Barbosa, e posteriormente essa empresa veio a ser adquirida pela Nutrien Ag Solution, né? E hoje realmente é uma dos expoentes da área de sementes no mercado brasileiro, reconhecido por muitos como uma das melhores empresas de sementes de soja no Brasil. Bom, essa primeira iniciativa aí durou aproximadamente, Aloysio, 7 anos, quando eu convidei um parceiro da Sementes Goiás, que era o fundo de investimento Axial Bank, né, a criar uma nova empresa. Eu escrevi um novo projeto, apresentei para eles, que era uma empresa de melhoramento genético em soja. Então, eu voltava às minhas origens, né? Dentro da Monsanto, eu trabalhava com melhoramento genético em soja. Fora da Monsanto, eu trabalhava como multiplicador. E agora, eu procurava fazer um desafio, que era construir uma empresa de melhoramento genético em soja. O fundo aceitou o desafio. O Flávio, que era o presidente desse braço do fundo da área de genética, veio junto. Nós adquirimos mais alguns bancos de germoplasma no mercado, um banco de germoplasma chamado Genética Tropical, e constituímos a Soitec Seeds, uma empresa de melhoramento genético em soja. E pouco mais depois de 3 anos, tivemos uma aproximação da Bayer Crop Science, que acabou adquirindo essa empresa, e por força contratual eu deveria permanecer à frente dos negócios por mais 2 anos, fazendo o phase-out da companhia dentro da Bayer e ajudando a Bayer a valorar, a analisar novas aquisições de germoplasma de soja, uma vez que ela estava fazendo o movimento que a Monsanto fez há anos atrás, a Bayer começava a fazer com soja e posteriormente depois fez um movimento enorme comprando toda a divisão da Monsanto e transformando em Bayer, né? Então, ficou uma coisa muito maior do que a gente poderia imaginar. Então, esse foi um movimento
que praticamente divide a minha vida em dois: o momento que eu trabalhei como executivo e o momento como eu trabalhei como empreendedor. E a Sidcorp HO? A Sidcorp é uma continuidade desse processo de empreendedorismo, né? Quando eu deixei a Bayer, eu desenhei um novo projeto junto com o Flávio, com o Fábio e com o Gustavo, 3 outros executivos do mercado agrícola, um da área financeira, outro da área de sementes. E a nossa intenção era construir a primeira plataforma integrada de sementes de soja no Brasil, né? Negócio muito audacioso, porque não existe nenhuma empresa que está presente em todas as fases da cadeia, né? Na pesquisa, na produção, na geração de demanda, na venda, na armazenagem, logística, até chegar no agricultor, né? Não há nenhuma empresa com essa característica no Brasil. E, neste momento, fomos taxados até de meio louco, meio arrogantes, né? Como é que uma empresa nacional poderia se aventurar a concorrer com Bayer, com BASF, com Syngenta, Corteva, KWS, Limagrain, com gigantes multinacionais do setor de semente, né? Então, a gente criou essa empresa. Num primeiro momento, ela não era uma plataforma integrada de semente, porque ela não tinha o braço de pesquisa. 2 anos após a criação dela, ela nasceu em 2015, assim que eu deixei a Bayer. Em 2017, a gente teve uma aproximação do Grupo Dom Mário, né? Eu acredito que hoje, eu tenho certeza que hoje é a empresa mais importante do mundo em genética de soja. O Grupo Dom Mário controla 30% de toda a genética de soja usada no mundo, e nós fizemos uma parceria, né? Eles compraram 50% da empresa, colocaram um banco de germoplasma, e neste momento nascia então a tão sonhada plataforma integrada de semente de soja no Brasil, que a gente passou a ter pesquisa, produção, geração de demanda, venda, logística, armazenagem até o agricultor. Então, isso foi muito importante para a gente. Isso aconteceu, foi nosso primeiro grande movimento, né, com a entrada do Grupo Dom Mário na Sidcorp, em 2017. O banco de germoplasma do Grupo Dom Mário chamava Horus, a empresa minha chamava Sidcorp, então a fusão virou a Sidcorp HO, que é a empresa que está presente hoje praticamente em toda a América do Sul. Nós éramos uma empresa que operávamos apenas na região central do Brasil, e com a união com o Grupo Dom Mário, a gente passou a atuar em todo o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, nosso salto, né, foi muito grande. E depois de 5 anos de fusão, em 2022, nós temos hoje praticamente 8% de participação de mercado, à frente de grandes empresas multinacionais, no mercado que eu diria que é o maior mercado de sementes de soja do mundo, que é o mercado de soja brasileiro, né? Então, foi algo muito salutar para nós, um objetivo muito grande ser trabalhado, e hoje estamos entre as principais empresas fornecedoras de genética de soja no mercado brasileiro, com aproximadamente 200 colaboradores, 2 centros de pesquisa, um no Paraná e no Mato Grosso, 2 centrais de distribuição refrigerada no Mato Grosso, um headquarter em Goiânia, e estamos tentando trabalhar e continuar crescendo nesse mercado de semente de soja. É impressionante a relevância que a Sidcorp tem. Quando eu comentei com colegas aqui na universidade, especialmente o nosso grupo de estudantes, eu lembro que um dos estudantes falou: a empresa que eu fiz estágio no semestre passado plantava sementes Sidcorp. Então, eu fiquei bem feliz, e a gente sabe do market share que vocês têm. E falando de variedades de soja, já que você tem uma contribuição tão grande nesse sentido, de colocar novas variedades, como que você acha, Mário, que estas novas variedades ajudaram o Brasil a se tornar o maior produtor e exportador deste grão? Luiz, eu acho que a gente fala das variedades de soja no Brasil, mas, na verdade, são vários segmentos que ajudaram o Brasil a se tornar o maior produtor de soja do mundo, né?
E, na minha opinião, você tem aí os atores coadjuvantes e os protagonistas, vamos dizer assim. E, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, sementes, e nesse caso, quando eu falo sementes, leia-se genética e biotecnologia, é um dos principais protagonistas de sucesso do negócio. Eu sempre digo que sementes é onde tudo começa e onde tudo termina, né? Você começa ali plantando a sua semente, colhe a sua lavoura, colhe o grão, transforma a semente. Então, para mim, hoje o produtor, antes de fazer o planejamento da compra dos seus insumos, dos seus fertilizantes, dos seus defensivos, dos seus biológicos e até mesmo de implementos agrícolas, ele tem que saber a cultivar que ele vai usar, né? Cada local tem a sua propriedade, tem sua particularidade, e somente depois de definir a cultivar é que ele começa a planejar a compra dos demais insumos. Então, a semente tomou uma relevância na decisão do agricultor, que é um negócio surreal, né? Então, depende da cultivar escolhida, será o adubo que você vai usar, será o defensivo que você vai usar, ou a quantidade de máquina que você precisa, né? Então, essa questão de você ter cultivares para atender as mais variedades de necessidade do agricultor, para diferentes solos, altitudes, doenças, basta você ver, por exemplo, o que acontece hoje na SESM, né? Que é um órgão muito importante hoje para medir a evolução da soja brasileira, né? A genética de soja hoje propiciou potencial produtivo acima de 140 sacos de soja por hectare, né? Isso demonstra a dimensão do que a gente está falando da genética e da biotecnologia, né? Enquanto a média nacional é 59 sacos, se você não tiver a limitação na genética e sim nas demais frentes que a gente tem que explorar e trabalhar, você pode chegar a 140, 150 sacos de soja por hectare. Então, a limitação não está mais na genética, mas em inúmeras outras frentes que a gente vai ter que explorar e avançar. Mas a genética hoje é, sem dúvida nenhuma, a semente, algo que deixa o agro brasileiro em outros patamares, né? Não só na soja, no milho, no algodão. E sem contar que, para mim, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, a pesquisa, a genética, não tem nada que conecte mais a sustentabilidade, né? Você fazer uma variedade que levava 130 dias para produzir, com 100, produzindo mais, permitindo a segunda safra, permitindo que pacotes fitopatológicos, aliados à biotecnologia, reduzam a utilização de defensivos. Isso são só alguns exemplos do que eu posso falar em termos do que é a pesquisa e a genética traz de sustentabilidade ambiental, né? Então, acho que esses são apenas alguns exemplos do que eu poderia colocar em relação à posição da pergunta. Agora, conversando um pouquinho sobre a carreira como líder de empresa, como que é a experiência de liderar um time da Sitcorp e estar em contínuo processo de melhoria a cada dia como líder? Alguma dica de liderança? Luiz, essa é a pergunta que eu mais escuto no dia a dia. Eu acho que é a resposta que vale $1 milhão aí, né? Ou mais. Mas, para mim, eu diria que liderança é um time... É um tema que não existe uma receita de bolo. Existem vários ingredientes nessa receita, né? Existem vários modelos de liderança, vários estilos de líderes. E, no meu caso específico, isso é particular meu, né? Eu procuro sempre ter no meu time executivos mais preparados do que eu, né? Eu sempre digo que eu sou um generalista. E, portanto, achar especialista para cada uma das áreas é muito importante. Então, eu procuro os melhores para jogar no meu time. Eu acredito muito que o sucesso de uma empresa, ela está na escolha assertiva desses executivos, tá? Então, a visão dos executivos, ela deve estar em sintonia com o modelo de negócio da empresa. E, no meu caso particular, eu gosto muito de executivos com visão empreendedora, que é um pouco da minha pegada, né? Que tratem o negócio como se fosse deles. A maioria de meus executivos, por exemplo, tem uma participação societária na empresa. Eles não são apenas colaboradores. Então, num possível evento de liquidez, numa distribuição de dividendos, eles estão participando, né? E eu gosto muito de aplicar a filosofia da tolerância a erros e falhas, né? Porque eu acredito muito que se você não está errando, você não está ousando, você não está inovando o suficiente, né?
Então, eu tento ser um pouco mais cauteloso em relação a erros e falhas. Eu acho que isso tem que acontecer na empresa, porque senão a empresa realmente não está correndo riscos, né? E quando eu escolho um executivo, tem algumas coisas que eu levo mais em conta. Por exemplo, a gente fala muito hoje nas habilidades hard skills, né, que são importantes, né? Mas eu dou muito valor para o que chamamos das habilidades soft skills. Então, eu tenho minhas ressalvas, eu não sei se é essa palavra, né? Com profissionais que têm inúmeros MBAs, pós-doutorados, mas no dia a dia não consegue se comunicar com o cliente, não consegue liderar os seus colaboradores, não consegue encantar os seus parceiros. Então, essa questão de soft skill, para mim, é muito importante. Eu gosto de liderar uma equipe que faz o simples, com muita consistência, que tem uma estratégia muito clara, que tem uma execução cirúrgica, né? Até porque eu não tenho, nem de longe, os recursos financeiros, né? Que tem uma Bayer, que tem uma Corteva, que tem uma Soitec, que tem uma BASF, que tem uma Syngenta, né? E nem tenho também a quantidade de executivos que eles têm para fazer um planejamento refinado. Eu tenho que fazer mais com menos, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser mais assertivo, e por isso, para mim, essa questão de soft skills é muito importante. Um executivo com criatividade, com resiliência, com cooperação, com foco, acaba sendo o pilar da minha empresa, né? Isso para mim, faz uma diferença enorme, né? Eu preciso ganhar na execução. Se eu não tiver a execução melhor do que os grandes, eu não consigo ter meu espaço no mercado. E se eu conseguir reunir essas pessoas, meu dia a dia torna um pouco mais simples. Minha função seria apenas criar um ambiente de credibilidade entre eles, de confiança entre eles, mantê-los conectados todos no mesmo objetivo da companhia, e isso acaba permitindo que eu faça o que eu tenho que fazer, que é cuidar dos investidores, dos stakeholders. E, na verdade, pouquíssimas decisões eu tomo no dia a dia da execução de cada área de produção, de pesquisa, de logística. Há uma definição, uma autonomia muito grande para que eles sigam os objetivos traçados, para que não haja 5 estratégias por ano. Não, nós temos uma única estratégia há muito tempo, seguimos fielmente aquela estratégia, tentamos transformar aquela estratégia o mais simples possível, com muito foco, com muita consistência. Eu acho que essa é o que eu poderia dar de exemplo aqui para um caminho que alguns deveriam seguir. Esse é o caminho que eu sigo como CEO executivo das minhas empresas. Mário, você mencionou o seu dia a dia. Como que começa o seu dia? Com uma xícara de café, uma leitura de jornal? Como que começa o seu dia? Eu tenho uma rotina muito definida. Eu fico 10 dias em São Paulo, onde eu cuido dos investidores, dos stakeholders, dos parceiros de biotecnologia, porque até todos eles estão localizados, na maioria, em São Paulo, né? 7 dias eu fico na Matriz, em Goiânia, despachando e fazendo a reunião com os meus executivos, vendo o desencaminhar do resultado da companhia, e 13 dias eu passo em Londrina com a minha família, e aqui eu posso, 7 horas da manhã, estou de pé tomando meu café, pratico esporte 3 vezes por semana, sempre na parte da manhã. Não gosto de viajar com malas, então tenho as minhas coisas em cada local aonde eu me desloco para trabalhar. Geralmente eu faço as minhas reuniões por conferências na parte da manhã, e a parte da tarde eu quero livre para manter os meus contatos, fazer as minhas ligações, analisar um pouco os resultados da empresa. Mais ou menos é nessa sequência aí. Para estar à frente de um grande empreendimento, tem que ter uma sistemática, metódico, para realmente as coisas fluírem. E se você pudesse voltar atrás, o que teria feito de diferente durante os primeiros passos de sua carreira? Eu acho que uma coisa que fez muita falta para mim, até pelas circunstâncias que eu tive na família, de ter que pegar as coisas da família muito cedo e trabalhar em multinacional muito cedo e começar a empreender muito cedo, eu gostaria de ter morado algum tempo fora do país, me aprimorado em diferentes línguas,
ter conhecido outras culturas. Eu tive a oportunidade de fazer isso, mas já mais velho, com mais idade, e isso acaba fazendo muita falta no entendimento de muitas coisas. Então, eu não tive essa oportunidade de ter um conhecimento, um intercâmbio internacional maior do que eu gostaria de ter. Então, acho que isso eu teria voltado atrás, porque isso fez bastante falta para mim. Realmente, uma experiência no exterior abre a visão e transforma vidas. E assim, na sua visão, qual que é a sua visão, na verdade, sobre a consolidação do mercado de sementes? Um movimento parecido com o que ocorreu no setor de revendas. Essa parte do mercado de sementes, ele, na minha opinião, o negócio de sementes ele tem 3 grandes blocos, né? Você tem o primeiro bloco, que é o bloco, vamos dizer assim, da pesquisa, e nesse caso da pesquisa, você tem que ter um olhar para o germoplasma e para a biotecnologia. Então, vamos dizer que no negócio de sementes, quando a gente fala de consolidação, comparando com o negócio de revenda, tem algumas nuances bastante diferentes, né? Quando você olha para a pesquisa e você olha para germoplasma, há uma consolidação menor, né, nesse quesito. Então, hoje você teria 15 players aí de genética de soja, uns 10 players de milho, uns 3 de algodão, uns 3 de trigo. Agora, quando você olha dentro do bloco da pesquisa, a biotecnologia, aí nós temos uma concentração muito grande na mão de Corteva e de Monsanto, né, ou de Bayer hoje, né, e até tempo atrás era apenas a Bayer. E o que leva a essa consolidação é muito a parte da desregulamentação do uso dessas biotecnologias em outros países, né? Então, não é qualquer investidor que pode criar alguma coisa e tentar depois legalizar isso na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Isso é muito caro, né? O evento de biotecnologia, eu diria que até não é tão caro, mas fazer com que esse produto que você colocou ele, modificado geneticamente, seja aceito em diversos países, torna-se isso muito caro ou quase impossível para pequenas e médias empresas participarem desse mercado. Isso acaba concentrando muito na parte da biotecnologia. Talvez isso mude, Aloysio, com a entrada do CRISP, porque o CRISP, espero, né, que os grandes não transformem isso num evento de biotecnologia, porque é apenas desligamento de um gene, e se não for um evento de biotecnologia, não requer tantas regulamentações no mundo inteiro. Então, a possibilidade de haver uma desconcentração na biotecnologia, se o CRISP não for caracterizado novamente como um evento transgênico, né? Então, esse é um bloco. Tem o bloco aqui da pesquisa, que é formado pelo germoplasma e pela biotecnologia. Depois tem um bloco de quem produz nessa cadeia, que são os multiplicadores de semente, ao qual nós estamos nos referindo aqui, né? E aí nós estamos falando em aproximadamente 450 multiplicadores, né? Nesse quesito específico, começa a aparecer um player novo, que são empresas que não são do segmento de sementes, são do segmento de logística, mas que começam a verticalizar a produção para que eles tenham a logística a seu favor. Ou seja, antes, para você ser um multiplicador de semente, você deveria ter uma unidade de beneficiamento de semente e você ter a área agrícola. Hoje, você não precisa, se você quiser ser um multiplicador de semente, você não precisa ter uma UBS. Você pode ter a área agrícola, alguém constrói a UBS e presta serviços para você. Então, estão novos players que estão aparecendo no mercado, e com uma planta muito mais nova, muito mais eficiente, com um custo muito mais reduzido, um custo de produção. Então, vai haver um ajuste nesse mercado de multiplicadores de semente. E o último bloco é o bloco que foi consolidado, que é aí que representa a comercialização, a geração de demanda, né, que são revendas e cooperativas. Então, na minha opinião, o processo de consolidação no mercado de semente, ele vai forçosamente começar pelo setor de produção, onde estão os multiplicadores de semente, né? De um tempo para cá, a entrada da biotecnologia gerou uma complexidade enorme na gestão do negócio, na hora de cobrar o royalties, arrecadar o royalties, repassar o royalties, questões tributárias, a entrada desses novos players com plantas novas, mais modernas, mais eficientes, e toda a legislação complexa de você produzir e comercializar essa semente de um estado para o outro.
Tudo isso me leva a crer que nos próximos anos a gente deve haver uma iniciação de um processo de consolidação do sistema de multiplicadores, já que a parte de germoplasma e de biotecnologia parece que o jogo já está formado, as revendas e cooperativas hoje já estão bem estabelecidas, né? Você vê um Grupo Aqua, um Grupo Pátria, Grupo Nutrim, as próprias cooperativas do Sul migrando para o Cerrado. Então, novas multinacionais criando marca própria, como Syngenta, como Bayer. O processo ainda está se ajustando, mas especificamente no caso da semente, eu acho que o processo começa pelos multiplicadores. Nós estamos testemunhando realmente uma revolução no agro. Pensando nisso, nos últimos 30 anos, a agricultura brasileira passou por uma enorme expansão. Mas, como nós bem sabemos, temos ainda um grande desafio pela frente. Mário, eu queria saber qual que é a sua percepção dessa evolução do agro nas últimas décadas e o futuro do agro no Brasil. Bom, na minha opinião, os avanços da agricultura brasileira são notáveis, né? Quanto à produção, uso racional da terra, o uso de novas tecnologias conectado com sustentabilidade. Eu tenho plena certeza que nós já somos uma das agriculturas mais avançadas do mundo, até porque eu tenho viajado o mundo e conhecido um pouco da agricultura em outros países, né? E acho que uma grande alavanca é que nós temos um diferencial que ainda está por se mostrar. Eu acho que a gente vê um processo de rejuvenescimento muito grande na agricultura brasileira. No momento da pandemia, parece que houve um movimento reverso, né? Muitos filhos de produtores que estavam nos grandes centros voltaram para dentro das fazendas e viram que podem contribuir muito com a família, né? Então, quando você pega um profissional desse, não na área agronômica só, mas seja na área financeira, na área tributária, um cara que estava fazendo a GV, o INSPER, fala, existe uma série de coisas que meu pai poderia estar se aprimorando, além do profissional, lógico, engenheiro agrônomo, que está voltando para dentro da fazenda. Então, para a gente ter uma comparação, só uma referência, existem dados que a idade média do agricultor brasileiro hoje, com o retorno reverso do filho voltando para a propriedade, é em torno de 45 anos. Se você comparar isso com os Estados Unidos, é 58, com a Europa é 62. Então, a gente está rejuvenescendo o agro, esse pessoal volta com uma cabeça digital, né? Muita informação embarcada do ponto de vista de digitalização, só que, infelizmente, tudo isso ainda não deu para a gente perceber, porque a gente tem ainda uma deficiência muito grande de conectividade no campo, então existe muita coisa ainda que está para se consolidar. Falta algumas infraestruturas para isso acontecer. Então, a gente vê claramente que a gente tem um momento de inflexão, né? O jovem voltando para o campo, alta tecnologia, a quantidade de tecnologia embarcadas hoje em plantadeiras, colheitadeiras, drones, uma série de coisas, né? Mas, por outro lado, a gente tem desafio da infraestrutura, da logística, da armazenagem, essa complexidade da legislação tributária, falta ainda uma legislação mais atualizada do ponto de vista de proteção intelectual, uma lei de proteção de cultivares, que tem que ser aprimorada, são leis que já estão ultrapassadas, eu sempre, e volto a repetir, o agro está sempre à frente da legislação, e isso muitas vezes torna restritiva a introdução de novas tecnologias, novos avanços, né? E acho que, para finalizar com um toque, eu acho que o outro ponto que falta na agricultura é, infelizmente, como a gente se comunica com os grandes centros, né? Com os parceiros internacionais, né? É difícil a gente dizer o quão séria e sustentável é a produção brasileira. Então, a gente precisa levar além dessa comunicação, trazer algum grau de gestão profissional para dentro das propriedades agrícolas, principalmente na hora de controlar custos, de precificar com segurança a venda dos produtos. Eu acho que isso é a visão que eu tenho para o nosso agro. Excelente. É um futuro ainda com desafios, mas brilhante. Caminhando para o final da nossa conversa, você teria alguma mensagem para aqueles que nos assistem?
Eu acho que essa mensagem é um pouco do que eu já falei, né, Luiz? A coisa mais importante que a gente poderia fazer no agro é realmente se conectar com escolas, universidades, grandes centros, grandes parceiros internacionais, mostrar que a gente pratica uma agricultura sustentável, responsável, de qualidade, né? O Brasil precisa mostrar para o mundo que nós somos um player importante na segurança alimentar do mundo, né? É o Brasil de 400 milhões de toneladas de grão que nós podemos chegar, é o Brasil de 300 milhões de cabeça de gado que nós podemos levar alimento e proteína para o mundo. Então, eu acho que uma das coisas que está faltando é a gente se comunicar melhor e mostrar que muito do que tem hoje fora do Brasil é narrativa, né? Existe uma agricultura muito responsável, a gente trabalha uma série de trabalhos hoje, talvez falta quantificar e precificar essa questão do programa Soja Carbono, que a Embrapa está entrando e gerando dados importantes para mostrar para o mundo o quanto que a gente trabalha nessa questão de baixo carbono, agricultura regenerativa já é um assunto em pauta no Brasil. A gente só precisa levar essas informações para que elas cheguem de forma correta e verdadeira para que todos conheçam o potencial do agro brasileiro. Excelente. E essa sua mensagem final cai exatamente com um vídeo que eu gravei hoje, falando sobre a agricultura brasileira como muito sustentável. Nós temos aqui no nosso país plantio direto, nós temos área de preservação permanente, coisa que em alguns outros países, grandes produtores e exportadores de alimentos, a gente não vê muitas vezes lavouras até a margem dos rios, córregos. Então, a mensagem que muitas vezes algumas mídias passam realmente não bate. Mário, foi um grande privilégio estar aqui batendo um papo contigo. Essa conversa foi muito inspiradora. Eu tenho certeza que vai aguçar o espírito empreendedor em muitos dos que nos assistirem. Então, mais uma vez, em nome da Universidade Federal de Viçosa, em meu próprio nome, Mário, eu quero lhe agradecer muitíssimo e desejar contínuo sucesso que beneficie a nossa agricultura. Obrigado. Aloysio, a Universidade Federal de Viçosa, eu estarei sempre à disposição para contribuir. A conexão entre o empresariado e a universidade é vital para o sucesso desse país. A gente tem que andar mais próximo das universidades, as universidades mais próximas do campo, o quanto puder, porque é daí que vão sair as inovações, é daí que vão sair o futuro desse país. Eu é que agradeço de ter a oportunidade de dividir um pouco do que eu penso para o agro brasileiro com a universidade e que todos aqueles que assistirem também essa nossa entrevista. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!